Shalom. Estamos então aqui no nosso quarto encontro, né? Toda aula eu acho que vou fazer menos tempo e acabo passando do tempo normal. Peço perdão a todos vocês por isso, enfim. E nesse nosso encontro de hoje, enfim, nesse nosso penúltimo encontro aqui, o nosso objetivo é falar um pouco mais sobre a pessoa humana dentro do magistério da igreja. E apenas, enfim, para dar uma ilustrada, né? Eu peguei rapidamente, se vocês puderem pegar, o catecismo, certo? Lá atrás, enfim, existe um índice analítico, né, em que você consegue fazer pesquisas por palavra-chave, né, quase que o Ctrl F aqui do catecismo, tá certo? E se você for lá no P, né, enfim, está em ordem alfabética, você vai lá no P e encontra pessoa, né, enfim, nessa minha ediçãozinha pequenininha aqui, é lá no finalzinho, enfim, página 897. E você vai ter quase uma página e meia aqui de citações, né, enfim, trechos, né, do catecismo, né, que vão falar sobre pessoa, que vão falar sobre as pessoas da Trindade, que vão falar sobre a dignidade da pessoa humana, que vão falar de pessoa humana e trabalho, pessoa à imagem de Deus, enfim. Para cada ponto desse aqui, a gente poderia ter uma discussão longuíssima, né? Sobre cada um desses pontos aqui, né? Sobre as características da pessoa segundo o magistério, que são muito próximas, enfim, dessas características que nós apresentamos aqui do personalismo, né? E essa contribuição da noção de pessoa humana que está muito bem documentada e muito bem explorada, né, pelo magistério da igreja, né? A igreja nos ensina a olhar os seres humanos, né, como pessoas humanas, né? Enfim, como corpo e espírito, como pessoas, enfim, filhas de Deus, né, que tem a sua dignidade de pessoa humana, como a gente viu lá no nosso primeiro encontro, né, enquanto filhos de Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, né, enfim, e essa nossa dignidade, enfim, toda essa ideia, enfim, né, de pessoa humana está presente no magistério, e como que esse magistério, né, que nos traz esses traços da pessoa humana, ele foi de alguma forma, ele tem um diálogo, né, enfim, com o personalismo, né? Já não sei se foi no nosso primeiro ou segundo encontro, que eu falei que o Papa João Paulo II é conhecido por alguns autores, enfim, como o Papa personalista, né? E, de fato, João Paulo II, ele teve muito contato com o personalismo de Emmanuel Mounier, né? A revista Esprit, enfim, que a gente viu, né, que foi uma obra do Mounier e de alguns colegas com contribuição de diversos autores por décadas e décadas, foi uma revista que teve uma grande influência no meio cristão, no meio católico, né? E principalmente na Polônia, né, essa revista e o movimento personalista teve uma grande influência e foi, de alguma forma, recepcionado, né, por pensadores poloneses, né? O reitor da Universidade de Teologia na qual o Papa João Paulo II estudou,
ele foi, enfim, um pesquisador, um pensador que se debruçou um tanto quanto sobre o personalismo de Emmanuel Mounier, e o próprio Papa João Paulo II, em alguns relatos, ele traz tanto relatos orais quanto relatos escritos, né? Ele traz, enfim, essa influência que ele sofreu do Emmanuel Mounier. Mas o Papa João Paulo II, ele sofre essa influência, mas ele é capaz de produzir, enfim, né, a sua perspectiva personalista, né? E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês hoje, tá certo? E a partir dessa recepção, né? Recepção, enfim, no termo filosófico, né? A partir da recepção de Karol Wojtyła, né? Da obra de Mounier, como que o personalismo passa a estar mais presente no magistério, tá certo, da Igreja Católica, né? Enfim, nós temos já referências, enfim, à pessoa humana, né? Muito anteriores a Karol Wojtyła dentro, enfim, do magistério da Igreja, né? Comumente referido, né, um discurso, né, do Papa Paulo VI às Nações Unidas, né, em que ele falava que a Igreja Católica gosta de pensar sobre si mesma, né, como uma grande especialista em humanidade, né, como se a Igreja ela fosse um repositório, né, e por ser, digamos assim, a instituição mais antiga, né, da humanidade, né, ela é esse enorme repositório de conhecimento humano para a humanidade, né, é um conhecimento a serviço da humanidade, né. Então, o Papa Paulo VI traz essa expressão, né, que é muito própria, né, enfim, né, a Igreja Católica traz respostas para a humanidade, traz respostas para a vida do homem, né, para a pessoa humana, né? E no papado de João Paulo II, né, nós temos, enfim, uma enorme contribuição, tá certo, para tornar, né, quase que esse dom natural, né, essa inclinação da igreja para esses assuntos humanos, né, esses assuntos que por serem divinos são humanos, né, o Papa João Paulo II dota, digamos assim, essa contribuição nesses assuntos humanos de um conteúdo propriamente personalista, né? A contribuição de João Paulo II é uma contribuição personalista. Há um padre polonês que, enfim, morou na França muitos anos, ele se chama Krzysztof Witko, não sei falar polonês zero, mas eu acredito que se diga por aí, Krzysztof Witko. Ele chega a afirmar que não é possível compreender o magistério de João Paulo II sem considerar as raízes personalistas de João Paulo II, né? João Paulo II, que é, enfim, né, esse Papa personalista, né? Existe uma obra, uma coletânea de artigos editada por carmelitas franceses que moram lá no sul da França, em que há um grande debate, né, enfim, sobre a contribuição personalista, né, de João Paulo II, né, e que eles caracterizam essa contribuição de João Paulo II à doutrina católica por dois aspectos, tá certo? O primeiro aspecto seria a promoção integral da pessoa humana e o seu mistério inviolável diante de todas as formas de opressão, tá certo? Ou seja, uma dimensão, né, do ser humano
ou melhor, né, da pessoa humana enquanto mistério, né, ou seja, a pessoa humana diante, né, enfim, da sociedade como um grande mistério da qual as diversas formas de opressão social, política, econômica não podem sobrepor, não podem subjugar, né, não podem violar esse mistério da pessoa humana. E a outra contribuição seria a consagração da linguagem do corpo e da sexualidade como um meio de expressão da capacidade da pessoa, tá certo? Então, é a expressão do corpo humano, ou seja, da linguagem do corpo humano, como essa expressão da capacidade da pessoa a se doar verdadeiramente e a ser amada, ou seja, a se doar ao seu amado e a ser amada. É dessa obra, enfim, né, que eu tirei um pouco, né, o pano de fundo para esse nosso curso, que é essa ideia da pessoa humana enquanto dom e mistério, né, enquanto mistério e dom. A pessoa humana, ela tem aquilo que nós vimos, né, ela é dotada de uma subjetividade própria sua, né, ela detém um mistério seu, e esse seu mistério não pode ser subjugado, né, por forças externas, né, que agem no sentido de violar esse mistério da pessoa humana. E a pessoa humana é um dom, porque a pessoa humana expressa através do seu corpo toda a sua capacidade de amar. E o amor para nós cristãos católicos, né? O amor na sua expressão máxima é a doação da sua vida. Então, essa vocação para o amor é a própria expressão, né, enfim, do ser pessoa que é vocacionado a amar e é vocacionado a se doar por amor ao seu amado, né, ao ser amado, né? Então, nesse contexto, né, enfim, da contribuição doutrinária de João Paulo II, a gente vai compreender essas duas dimensões do mistério e do dom da pessoa humana se nós dermos esse passo atrás e compreendermos melhor, né, o que é essa pessoa humana, com base, enfim, nesses conceitos, enfim, com base nessa contribuição que a gente trabalhou já um pouquinho nessa nossa aula anterior, tá certo? Então, para o João Paulo II e para a doutrina da Igreja, né, nós identificamos algumas características, muitas delas nós já discutimos aqui, falando sobre a contribuição do Emmanuel Mounier. Primeiro, né, a grande e verdadeira vocação do homem, né, ao dom desinteressado de si, né, ou seja, quando o Papa João Paulo II vai falar sobre o dom de si, né, ele fala sobre o dom de si nessa perspectiva personalista, né, na responsabilidade que o homem, que a pessoa humana tem na sua relação com os outros, tá certo? E também na construção de uma vida espiritual interior voltada a Deus. Ou seja, a doação de si, né, o ato de se doar, né, passa pela pessoa como um todo, né? A pessoa não vai se realizar se doando, por se assim dizer, só no seu corpo, ou se doando só no seu espírito. O dom de si, né, quando João Paulo II fala no dom de si, né, esse verdadeiro dar-se, né, de si mesmo, passa por essas duas dimensões. Passa pelo dom livre e desinteressado de si, na responsabilidade em relação aos outros e também na construção de uma vida interior voltada para Deus. Né? Essa dupla dimensão, esse ser corpo, esse ser espírito. Né? Então, é
nesse movimento, enfim, entre corpo e espírito, que ele vai identificar essa doação. E João Paulo II dá um passo além. Ele vai falar o seguinte, que é na vida interior que se encontra a fonte da verdadeira felicidade do homem, que se torna, assim, uma pessoa. Ou seja, o Papa João Paulo II, ele dá um peso, ele identifica, né, nesse caminhar para dentro de si, né, nesse percurso de uma vida interior, a fonte para que a partir daí, né, o ser humano se identifique enquanto pessoa e a partir daí ele possa se dar inteiramente a partir dessa sua experiência íntima consigo mesmo e nessa experiência íntima com Deus. Aqui um pequeno parênteses que é muito importante, né? Essa subjetividade do personalismo, que é muito desenvolvida no pensamento de Karol Wojtyla, o movimento para dentro de si é um movimento que também é ao encontro de alguém, né? Porque o movimento interior, ele é em direção a Deus, né? Então, é no movimento para dentro que eu vou me encontrar comigo mesmo, que eu vou ser capaz de compreender esse meu mistério, essa minha subjetividade, essa consciência de mim mesmo, ou a consciência de si mesmo, né? É nesse desenvolvimento da consciência de si mesmo, ela é completamente iluminada pela presença de Deus, e é aí que se faz esse encontro. E esse encontro com Deus nos leva a não ficar presos nesse mundo da subjetividade, mas nos leva a nos lançar no mundo, no dom de si mesmo, no dom para os outros, né? Por quê? Porque a nossa existência, enquanto pessoas humanas, nós somos feitos de corpo e espírito. Essa é a nossa natureza, é a unicidade, enfim, né? Essa unidade entre corpo e espírito que se expressa dessa forma. Então, o Papa João Paulo II vai falar muito no termo integral, né? Nós vamos ter até contribuições no âmbito, por exemplo, da doutrina social da Igreja, em que se vai falar em desenvolvimento integral do homem, né? Um desenvolvimento integral, né? Em você ter estruturas sociais que favoreçam não somente o desenvolvimento do corpo, né? O desenvolvimento da materialidade, mas estruturas sociais que sejam capazes de dar condições para que o ser humano desenvolva a sua subjetividade, né? Para que se desenvolva o seu ser enquanto pessoa. O Papa João Paulo II tem uma contribuição muito grande, né, em termos de liberdade, né, colocando rapidamente aqui, né, o contexto, né, enfim, ele enquanto pessoa, né, essa experiência existencial é muito importante para a gente entender o personalismo, né? O Papa João Paulo II, eu não sou um especialista na sua biografia, mas claramente há marcas, enfim, na sua vida, do contexto social, histórico em que ele viveu, que certamente contribuíram para a sua concepção de liberdade. Porque ele viveu o terror da Segunda Guerra, como polonês, né? O terror do avanço nazista sobre a Polônia, e quase que imediatamente depois, virando a chave da Segunda Guerra, ele vive os horrores, enfim, da opressão soviética, comunista, stalinista, enfim, sobre a Polônia, né? Enfim, que era um espaço de expansão, né, soviética naquele então. Então, diante desses polos, né, de opressão e diante da sua vida, né, em que ele vê o fim
do socialismo, né, a queda, né, enfim, da União Soviética, ele percebe também, ao mesmo tempo, as dificuldades, enfim, advindas do individualismo. E ele vai colocar, então, que para o personalista, né, a liberdade é sempre limitada pela responsabilidade que a pessoa assume diante dos outros. E essa liberdade, né, é reconhecida, né, pelo personalista, por quê? Porque ele reconhece que existe acima da sua própria liberdade uma verdade objetiva, que é a verdade de Deus, né? E isso é muito diferente, porque o personalista, a pessoa humana, ela se submete a essa verdade. Por outro lado, o individualista, que é um daqueles amigos da liberdade que o Mounier fala, né? O liberal individualista coloca a sua liberdade acima de tudo, acima de Deus, acima de todas as coisas, né? E por isso ele acredita que o indivíduo é um ser soberano. E exatamente por isso ele é soberano, ele é desintegrado das outras realidades, ele está acima de qualquer outra realidade. Então, a contribuição personalista, né, essa chave, né, que nós poderíamos resumir muito assim, né, simplesmente, né, como essa compreensão da unidade, né, entre corpo e espírito, da pessoa humana enquanto corpo, enquanto espírito, está, enfim, profusamente colocada para nós por meio do magistério, né, por meio da doutrina social da igreja. Ela deve ser lida sob uma perspectiva personalista, né, sobre todos os temas que dizem respeito à promoção da dignidade humana, a promoção humana deve ser ela toda lida sob esse prisma do personalismo. A grandiosíssima contribuição de João Paulo II em termos doutrinários, a teologia do corpo, né? Como pensar uma teologia do corpo sem compreender que João Paulo II era um personalista, né? Pensar dilemas mais contemporâneos, como, por exemplo, a bioética, enfim, diversos e diversos temas dentro da doutrina da igreja, né? Enfim, dentro do magistério da igreja, que são lidos, né? São melhor compreendidos sob esse prisma do personalismo. Tá certo, pessoal? Então, enfim, foi uma leve pincelada, enfim, para que a gente possa, de alguma forma, expandir esses nossos horizontes aí de leitura, tá certo? E de percepção e de apreensão, de recepção do magistério, tá certo? Tendo ou dando esse passo atrás, compreendendo um pouco da filosofia, né, que busca embasar, né, em parte aí essas contribuições sobre a pessoa humana dentro do magistério, tá certo? Então, até logo, até a nossa última aula, em que nós iremos falar um pouco mais sobre nós, enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto cristãos, católicos, enfim, o que o personalismo nos diz respeito enquanto pessoa, tá certo? Até mais!